Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 30. Vamos ficar de pé, como de costume? Oh, glória! Os irmãos não reparem a extensão da leitura, mas faz-se necessário para termos uma compreensão um pouco melhor do texto, embora saibamos de cor e salteado esse texto. Eu faço como o apóstolo Paulo: eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque sei que é segurança para vós. Amém? Tem por título a primeira multiplicação dos pães. Diz assim a partir do versículo 30: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós, aqui à parte é um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, não tinham tempo de comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares, às aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para que lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixinhos. E ordenou-lhes que o fizessem assentar-se todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se partidos de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando eles 5 pães e os 2 peixinhos, levantou-os aos céus, e abençoou, partiu os pães, e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. E os que comeram os pães eram de quase 5.000 homens. Eu prometo ser objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração. E o texto em que nós acabamos de ler, sem se estender, de repente, uma introdução um pouco mais extensa, ele é de extrema importância. Ele é tão importante, que, além de Marcos ter relatado esse episódio, nós perceberemos que, além de Marcos, Mateus escreve, além de Marcos, Lucas escreve, além de Lucas, o próprio João escreveu acerca da multiplicação dos pães, que todos nós conhecemos. Se não vejamos o versículo 30, para fazermos uma exposição um pouco mais objetiva, nós perceberemos que anterior a esse episódio, dentro de um contexto, Cristo ele vai designar os seus discípulos, os seus apóstolos, para uma grande missão missionária. Que missão é essa? Cristo pega 2 em 2 e manda com que eles fossem para dentro das aldeias, para as sinagogas e para a circunvizinhança, para pregar a palavra de Deus. E a autoridade foi: e eis que vos dei poder para pisar na cabeça de serpente, de escorpiões,
E a partir daquele momento, Deus está designando os seus apóstolos para uma missão missionária. Missão essa dada por Cristo, mediante uma autoridade divina. Nada do que os apóstolos faziam era por livre e espontânea vontade. Tudo que os apóstolos fizeram fora por autoridade dada por Jesus. A partir daqui nós já entendemos que nós não fazemos nada se não fosse por autoridade divina dada por Deus. O que seria a nossa vida, o que seria a nossa pessoa se não fosse a autoridade dada por Deus? Se não, vejamos, os apóstolos aqui foram pessoas que o próprio Jesus escolheu. Por exemplo, na sexta-feira eu falei acerca dos primeiros discípulos escolhidos por Deus. Se não, vejamos, Simão Pedro, André, João, juntamente com seu irmão. E a partir dali nós perceberemos que Jesus vai comissioná-los para uma grande obra. Só que antes de Jesus enviá-los para essa grande missão, nós perceberemos que eles passam pela escola de Cristo. Eles passam por um cuidado, e esse cuidado está entrelaçado à capacitação. Ninguém pode ser comissionado se não passar por uma capacitação dada por Deus. É por isso que tem pessoas em nosso meio que mal se convertem a Cristo, acham que já é pregador, sai por aí afora tentando pregar a palavra, e no primeiro obstáculo que vem ele para, ele desiste, traz escândalo. Por quê? Porque ele não quer ser cuidado. Aleluias! Os apóstolos precisaram passar pela escola de Cristo, e a escola se chama Escola Bíblica Dominical, e a escola se chama, aleluia, treinamento de capacitação. Ninguém pode ser enviado a menos que tenha sido, aleluia, instruído para tal função. E a partir daqui nós veremos de forma verídica que o Deus que cuida, o Deus que capacita, é o Deus que é fiel, aleluias, para orientá-los e garanti-los quando eles estiverem na guerra. Pega na mão desse irmão que está do seu lado e me ajude a pregar. Diga para ele: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. Depois que o revestimento descer, tu verás o que Deus vai fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história, sobre o teu ministério, sobre a tua família. Aleluia! Escuta isso aqui. Meu Deus! Eles passaram pelo cuidado de Deus, passaram pela capacitação, e agora foram comissionados a fazer a obra do Senhor no seu tempo determinado. Se não, vejamos, os apóstolos, eles ficaram maravilhados, porque tudo que eles fizeram, Diogo, eles achavam que de repente não teriam capacidade suficiente de exercer tal função, e eles voltam muito alegres. Eles chegam para Jesus, se os senhores perceberem no verso 30, eles chegam para Jesus contando com muita alegria todos os feitos que eles fizeram. Aqui é um relatório. E que relatório é esse? O relatório daquilo que aconteceu em tal missão. Eu falei aqui anteriormente que bênção não contada é bênção rejeitada. Escute isso aqui. A autoridade dada por Cristo é obviamente enviada por Deus. Tudo que os apóstolos fizeram: curaram, expulsaram demônio, restauraram vidas, converteram pessoas a Cristo. E a partir daqui nós percebemos que a função designada aos apóstolos foi uma função entrelaçada à obediência. Escuta isso aqui. Existem pessoas que Deus está falando para ficar, mas quer ir. Existem pessoas que Cristo está falando que é para ir, mas quer ficar. Para o ministério ser bem sucedido, ele precisa estar entrelaçado à obediência. Se não tiver obediência, não adianta sacrificar. Nós podemos subir e descer monte e nada vai acontecer. Aí eles trazem um relatório, irmão Beto, de tudo aquilo que aconteceu, os milagres feitos por suas próprias mãos. E o texto continua: mediante um cansaço físico, emocional e espiritual, nós percebemos que Cristo é perito em discernir isso.
Cá entre nós, senhores, eu sei que entraram pessoas aqui com dificuldades emocionais, entraram pessoas aqui com dificuldades espirituais, entraram pessoas aqui com crises familiares, e eu entendo sobre isso. Só que nós perceberemos aqui que Cristo, além de discernir essa fadiga espiritual, Ele pega os seus apóstolos e leva para um lugar deserto. E nem sempre o deserto na nossa vida é porque o diabo fez isso, é porque o diabo fez aquilo. Às vezes Cristo nos leva para o deserto para nos ensinar. Vocês lembram do povo de Israel no Egito? Ficaram 430 anos. Depois do Egito atravessaram o Mar Vermelho e ficaram 40 anos no deserto. Escola do cristão, escola de todo crente. Eu sempre costumo dizer que a minha maior faculdade não foi a teologia, a minha maior instrução não foi os cursos que eu fiz. A minha maior escola foi o deserto. O deserto me ensinou a ser crente. O deserto me instruiu a ser servo de Deus. O deserto me ensinou a amar o meu próximo mesmo com as falhas que eles têm. O deserto me ensinou a ter paciência, aleluia, com quem de repente tem um pavio mais curto. Escute isso aqui. Os apóstolos agora estão passando pela escola de Cristo. Depois de uma missão cansativa, Cristo tira eles dessa missão e leva para um lugar à parte. Explique isso melhor, pastor Ed. Por que o cansaço na vida do ser humano traz incapacidade de frutificar? É muito simples. Eu quero conhecer alguém que cansado vá para o trabalho e consiga produzir da forma que produz quando está com sua força física no auge. Dificilmente. Dentro do cansaço físico nós perceberemos também, trazendo outro exemplo, alguém de repente dirigindo de forma cansada, automaticamente irá fazer alguma coisa e pode perder a direção, pode bater, pode atropelar alguém, porque está cansado. Alguém que está cansado tem deficiência de frutificar. E Cristo, entendendo isso, traz os seus discípulos para que eles venham ser cuidados, para que as forças possam se revigorar. Está nos olhos de algumas pessoas aqui o cansaço emocional, o cansaço de bater e a porta não abrir. Existem pessoas, aleluia, por consequência do cansaço, acordam 4 horas da manhã, chegam em casa 10, 11 horas da noite, e o filho está cheio de vigor esperando o pai e a mãe chegar, e diz: papai, mamãe, vamos brincar. Mas por consequência do cansaço, você diz para o teu filho: filho, a única coisa que eu quero fazer agora é tomar um banho, jantar e ir para a cama dormir. A consequência do cansaço é o teu filho entrar para dentro do quarto dele, ficar triste, porque não teve o acompanhamento e a presença do seu pai. Aí sabe o que o cansaço acarreta? O cansaço não acarreta a probabilidade não de 1, 2, 3, 5 anos. O cansaço acarreta para alguns anos depois, quando teu filho estiver grande, por causa da ausência do pai, por causa do cansaço do pai, ele não tem forças para quando um convite vir do mundo dizendo: vem cheirar, vem fumar maconha, vem beber cerveja, aleluia. A mente daquela criança foi uma mente que ao mesmo tempo tinha o seu pai presente, mas tinha o seu pai ausente, porque o pai tinha hora para sair e não tinha hora para chegar, e isso acarreta na vida de muitas pessoas. Existem pessoas que entraram aqui por causa de traumas emocionais de 5, 10, 15, 20 anos atrás. Eita, glória a Deus. Por quê? Por causa do cansaço físico. O cansaço não nos deixa produzir. O cansaço não nos deixa raciocinar. Eu vou te dar um exemplo. Por consequência do cansaço, tem muito casamento indo para falência. Sabe por quê? Porque o cansaço veio, aí quando chegou a data do casamento, você se esqueceu.
Chegou tarde do trabalho, sendo que a tua esposa estava desesperadamente doida esperando você chegar para levá-la para jantar. Por consequência do cansaço, não é culpa sua. O cansaço bateu na tua porta, eu te entendo. Mas sabe o que isso acarreta? Oh, glória a Deus. Sentimento frustrante. Por quê? Porque a esposa não recebeu a expectativa do esposo que esperava. E assim sucessivamente. O cansaço é um déficit de reprodução e de frutificação. Quem está cansado tem dificuldade de dar glória. Quem está cansado tem dificuldade de discernir o culto. Quem está cansado tem dificuldade de compreensão daquilo que está vivenciando. Só que Cristo é muito sábio. Cristo, entendendo a dificuldade, missionária Michele, dos apóstolos, Cristo leva eles a um lugar à parte para descansar. Porque cá entre nós, senhores, existem dias da nossa vida. Sabe aquele dia que você não quer receber telefonema? Sabe aquele dia que tu não quer receber mensagem, não quer atender ninguém? Sabe aquele dia que tu não quer sair de dentro da tua casa, está cansado? Sabe por que está cansado? Por causa da luta, da guerra. E Cristo agora precisa levar os apóstolos a um lugar à parte para que eles possam se encher. Quem muito dá, precisa se encher. E cá entre nós, Senhor, se tu parou de orar, se você parou de jejuar, se você parou de ler a palavra, você não tem nada para dar. Vazio. Alamando repressaio. O cansaço te pegou e tu não está entendendo. A frustração bateu na tua porta e você não está tendo sabedoria e discernimento para sair. Aleluia. E nosso maior problema é que na condição, missionária Michele, dos apóstolos, era uma condição de liderança. Então eles davam muito. E o propósito de Jesus agora é levar eles para um lugar à parte para que eles pudessem repousar, que eles pudessem descansar. Só que, paz, meus senhores, nesse intuito de descanso, os apóstolos e Cristo agora se deparam com uma grande multidão, com um problema pior do que o deles. Já viu aquele dia que você tira para não ver ninguém, você tira para descansar, porque a luta está tão grande, está tão... Só que quem se reporta a você está com um problema pior do que o teu. E às vezes parecido, só que pior. Meu Deus. O pensamento dos apóstolos era o quê? Jesus já deu diagnóstico para a multidão. E qual seria? Despede. Eles citam 3 problemas. Primeiro, nós não temos dinheiro para alimentar toda essa multidão. Segundo problema, já é tarde. Terceiro problema, são muitos. Às vezes você se acha absoluto e achando que o que tu está passando é só você. Sendo que problemas todos nós passaremos. Todos nós temos. E cá entre nós, senhores, quando olhamos para o nosso irmão que está do lado, nós percebemos que o problema do irmão é pior do que o nosso. Aí sabe o que Cristo está fazendo? Estou te levando para um lugar deserto para mostrar para vocês que tem gente pior. Num dia de frustração, melhor dizendo, num dia de fadiga, num dia de cansaço, Cristo está levando os seus discípulos para um lugar deserto para ensiná-los. E que ensinamento é esse, pastor Emer? Muito simples. Aos olhos do homem, aos olhos dos discípulos e dos apóstolos, não tinha mais o que fazer. Despede. Só que nós servimos um Deus que não despede o seu povo de mãos vazias. O Deus que nós servimos jamais irá te despedir de mãos vazias. Eu tenho certeza de uma coisa: a mesa está posta, se alimenta quem quiser. Meu Deus! Alamanduri discípulos,
Eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus. E vocês precisam confiar. Vocês não vieram contar testemunho que fizeram e aconteceram. E quando é você passando por isso? Tu vai abandonar? Tu disse para tanta gente que pediu conselho para você, continua. Aleluia. Agora chegou a tua vez de cansaço. Tu tá dizendo para mim não dá. Para mim já chega. Eu não aguento mais passar o que estou passando. Só que meu Deus me trouxe aqui hoje e manda eu te dizer: levanta a tua cabeça, porque a tua chamada ainda está no início. Porque o que eu tenho para fazer na tua vida é coisa grande. Não deixa que o cansaço venha parar a tua fé. Mãe, pai, vai para casa e faça um diagnóstico de como está a tua família. Tu tem tempo para tudo, mas não tem tempo para tua família, rapaz. Tu tem tempo para tudo, mas não tem tempo para sentar e conversar com a tua esposa. Você não sabe nem que nota o teu filho tirou no primeiro trimestre. Está perdido. Com quem teus filhos têm andado? Não deixa com o cansaço venha tirar a tua visão. Em nome de Jesus nessa noite. Que a fadiga e o cansaço não venha tirar a tua fé de seguir para o alvo. Porque cá entre nós, senhores, depois de um momento de triunfo, veio um momento de decepção. E qual foi? Cansaço. Não tinha vontade de ver ninguém. A única coisa que queria era ficar sozinho. Pessoas que vieram hoje carregadas. Eu entendo a dimensão espiritual e o cansaço físico. O cansaço no campo espiritual, no cansaço emocional. Aí Cristo vai mostrar para os discípulos quem de fato eles estavam seguindo. Mas Senhor, mas isso, mas aquilo. A gente quando não quer fazer algo coloca tanta desculpa. Mentira ou verdade? Quando você não quer ir no trabalho, não está doente, o que você faz? Se eu estiver mentindo, você pode falar, vai dar um jeito de arrumar um atestado. Mentira ou verdade? Verdade. Quando a luta bate na tua porta, não dá vontade de você ver ninguém. Ó, tu dá patada em todo mundo. É verdade. Ó. Só que Deus vai te mostrar que nesse cansaço físico Ele é Deus. Para restaurar a tua vida. Meu Deus. O que tens em mãos? Jesus pergunta para os discípulos: Senhor, isso aqui é tão interessante que a providência para a multidão veio da multidão. O que a multidão tinha para oferecer? Aí um garotinho sai. Tem isso aqui. E o que é? 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. A provisão da multidão veio de dentro da multidão. É pouco? Pode ser pouco na minha mão, mas se eu transferir para as mãos de Jesus, Ele pode multiplicar. Aleluia. É pouco para mim, mas nas mãos de Jesus Ele pode multiplicar. Você não está entendendo não? O que você semeia para o reino, no reino, para o teu ministério, Cristo multiplica. Meu Deus, aleluia. Cristo multiplica. Pode ser pouco na tua mão, mas nas mãos de Jesus é milagre. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E cadê? Me dá 5 pães e 2 peixinhos. O que é que Jesus faz? Pega e agradece. Sabe qual é o nosso grande problema? Querer dar o culto em ação de graça,
depois do milagre acontecer. Jesus. É nosso. Até hoje eu não vi um crente dentro da igreja oferecendo um culto e ação de graça antes da vitória chegar. Eu nunca vi. Difícil, mas é raro, mas tem. Jesus aqui está nos mostrando que antes do milagre acontecer, ele já está agradecendo. Em outras palavras, eu já sei que será multiplicado. Isso aqui é uma fé inabalável. É a fé que tu não consegue ver, mas tu crê. Essa é a fé que move montanhas. Aleluia. Jesus pega e agradece. É pouco, mas ele agradece. Glória a Deus, aleluia. Sabe qual é o nosso grande problema? O pouco que Cristo permite chegar nas nossas mãos é reclamarmos. A gente reclama que é pouco. Joga para a mão de Jesus que ele é um dos maiores empresários. 100 reais na mão de Jesus ele multiplica, faz virar 1000. 1000 reais na mão de Jesus ele faz virar 100 mil. Glória. Ele é o maior empresário. Glória. Olha a visão de Jesus. E aqui nós percebemos que Deus abençoa quem trabalha. É verdade. Tem crente acordando 11, meio-dia da manhã, e quer receber vitória. Olha aí. Tem crente acordando 1, 2 horas da tarde e quer que o telefone toca. Eu vou fazer o milagre. Cristo vai fazer o milagre. Mas coloca na minha mão. Vem. Faça a tua parte. Quem tinha que colocar? Os apóstolos. Cristo faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Aí ele pega, levanta e agradece, multiplica. Aí ele vira para os discípulos: olha só, eu faço o milagre. Porém, quem vai alimentar a multidão serão vocês. Sabe por quê? É inadmissível ter título de apóstolo ou de discípulo e não ter nada para oferecer. É muita revelação para pouco glória. É inadmissível ter título de crente e não conseguir resolver problema, não ter nada para oferecer. Aí fulano de tal vem com problema, tu tem que vir com a solução. Não, tu entra no problema. Não é mesmo, pastor, é só isso, é só Jesus. Não gostei do hino das irmãs. Não gostei do pregador do culto jovem. Irmãos, quem é por nós não é contra nós. Você precisa saber o Deus que tu serve. Então, Cristo está nos mostrando que Ele nos chamou para produzirmos. Para sermos como uma árvore frutífera. Vai e dê muitos frutos. Vai e frutifica. Ele realiza o milagre, alimenta toda a multidão e dá sobra. Isso aqui é Deus, irmão. Você permanecendo fiel, tu vai pagar todas as tuas contas. Ainda vai sobrar para tu levar teus filhos, tua filha no restaurante, Ainda vai sobrar para tu levar teu filho para comer sorvete no shopping Sulacap. Oh, glória a Deus. É Deus que faz isso. Ainda vai sobrar. Mas quando nós passamos ao quê? A entregar nas mãos de Jesus. Aleluia. Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Ele alimentou uma multidão, segundo a Bíblia, de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aqui daria aproximadamente entre 12 a 15 mil pessoas que foram alimentadas. E mais uma vez Deus mostrando para os discípulos que Ele é fiel. Fecha os teus olhos. Bendito Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra foi ministrada. Nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, que possamos, ó Deus, sair daqui de posse, ó Pai, de vitória. Nos deu uma semana, meu Senhor, maravilhosa em Tua presença. Olha, meu Deus, restaura a força física, espiritual e emocional da Tua igreja. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e mostra que Tu és Deus. E dá vitória em nome de Jesus.